Alô, minha gente. Há exatos 37 anos, 2 de abril de 1983, morria Clara Nunes. Morria no auge de uma carreira magnífica na história da música brasileira, né? De uma forma trágica. E eu tirei o dia de hoje, inclusive, para relembrar da Clara Nunes, do papel fundamental que ela tem na história da música brasileira. Então, queria falar minimamente para vocês sobre ela, uns pequenos dados sobre a Clara Nunes, né? Clara Nunes era mineira, ali dos sertões das Gerais de Guimarães Rosa, né? Ali Caetanópolis, Paraopeba, né? Foi operária de fábrica, enfim, né? E tem uma trajetória na música popular que é muito interessante. A Clara começou tentando encontrar o caminho dela na música popular. A Clara gravou bolero, né? Clara gravou com Paulo Gracindo, direção da Bibi Ferreira, Brasileiro, Profissão Esperança e tal. Mas a Clara Nunes, que no fim das contas explode de uma forma muito intensa para o Brasil inteiro no início dos anos 70, foi aquela Clara Nunes com um repertório que começou a ser muito vinculado à tradição do samba, né, e à tradição da música sacra afro-brasileira, com temática ligada às umbandas, aos candomblés. Né? A Clara, que vinha de uma família de Minas Gerais em que havia o espiritismo kardecista e tal, ela encontra depois, né, sobretudo a Umbanda. A Clara era mais vinculada mesmo à Umbanda. A Clara acabou tendo uma ligação muito forte com o terreiro de Vovó Maria Joana, né, na Serrinha, teve ligação com o terreiro de Pai Edu, em Pernambuco, enfim. E a Clara leva essa característica para os seus LPs, que a partir daí são LPs absolutamente fundamentais. Né? Teve um papel decisivo nesse processo o Adeusão Alves, né, o amigo da madrugada, que foi produtor de muita coisa da Clara e que no fim das contas foi um cara importante para que a Clara começasse a encontrar o repertório em que ela se sentiu mais à vontade, com um timbre de voz magnífico, uma extensão enorme, uma afinação perfeita e tal. Mas a Clara gostava de dizer uma coisa interessante. A Clara gostava de falar que não era uma cantora de samba, não era uma cantora de macumba, ela era uma cantora da música brasileira. E aí eu concordo com ela, porque a Clara gravou muita coisa da música brasileira que vai além do samba, que vai além dessas músicas com temáticas mais vinculadas ao ambiente religioso. A Clara, por exemplo, foi uma senhora cantora de música nordestina. A Clara tem gravações clássicas para o melhor cancioneiro do Nordeste. Né? A Clara grava Feira de Mangaio, né, do Sivuca e da Glorinha Gadelha, e que tem uma história muito curiosa, porque o Sivuca, eles fazem essa música num fast food, né, nos Estados Unidos, em que o Sivuca estava meio deprimido com um fast food, um McDonald's da vida ali, né, e estava com saudade daquelas feiras de Mangaio, né, as feiras de quinquilharias que vendiam de tudo no Nordeste brasileiro. Então ele acaba tendo a ideia de fazer o Feira de Mangaio com a Glorinha Gadelha, que é autora de uma letra maravilhosa. Gravação da Clara é definitiva. A Clara grava, por exemplo, Viola de Penedo, que é uma música do Luiz Bandeira clássica, que tem uma gravação seminal do Luiz Gonzaga. Lingo, 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 a viola de Penedo, toca ponteado. A gravação dela é excepcional. A Clara grava numa faixa absolutamente espetacular, né, dois clássicos da música nordestina, O Último Pau de Arara, do Venâncio e do Corumba, e ela emenda com Vendedor de Caranguejo, do Gordurinha, né, que é também um negócio impressionante. Grava Meu Cariri, uma canção sublime, né, da grande história da música nordestina, do Rocio Cavalcante, da Dilu Melo. No meu Cariri, quando a chuva não vem, não fica mais ninguém. É lindo isso, lindo isso. Isso é uma gravação muito bonita da Marinês, né, que é outra grande cantora brasileira. A Debilde Fonseca, que é mais chegada ao choro e tal, ela acaba gravando Meu Cariri também, né? É uma música seminal. Xangai tem uma gravação muito bonita, mas a gravação da Clara eu acho que é das grandes da história dela, da trajetória dela. Né? Clara grava Pau de Arara, Maestro Guilherme de Moraes e Luiz Gonzaga, uma gravação espetacular. Então ela, a rigor, ela é uma cantora com uma variação de repertório, um domínio de vários ritmos brasileiros que é surpreendente. Você pega, por exemplo, a dupla Romildo Toninho, né, que autora de maiores sucessos da Clara Nunes, autora de Conto de Areia, né, de Moeda, né, Seminal, Menino Velho, né, essas coisas todas bonitas que a gente conhece,
Senhora das Candeias, enfim, a Clara gravou muita coisa deles, Vapor do São Francisco, né? Gravou muita coisa. E eles têm uma pegada de uma música baiana forte, né? De chula de capoeira, o Romildo era de lá e o Toninho paraense, enfim. E a Clara transitava por esse repertório, cantou muita valsa bonita, né? Cantou muita coisa interessante. Então, ampliar a ideia de uma Clara Nunes e mostrar que ela foi uma cantora de praticamente toda a vasta gama da grande música do Brasil é muito importante, é muito significativo. Clara gravou samba enredo, né? Clara gravou Tributo aos Orixás, que foi samba enredo do Foliões de Botafogo, né? Ela grava Misticismo da África ao Brasil, um sambaço do Império da Tijuca, gravou Macunaíma, samba maravilhoso da Portela, em geral acompanhada pelo conjunto Nosso Samba, né? Então foi um conjunto que acompanhou a Clara durante boa parte da trajetória dela. Então, nesse dia de hoje, né, eu acho importante localizar esse espaço, esse lugar magnífico da Clara Nunes na história da nossa música, né? A Clara é uma cantora de muito impacto, que teve uma carreira relativamente curta, abreviada por uma morte terrível, né? Enfim, que no momento em que ela estava chegando a uma maturidade absoluta, tanto que dos LPs da Clara, o que eu particularmente mais gosto é o Nação, e o Nação é o último LP dela, né? Quando ela grava desde Nação, né? Dorival Caymmi me falou pra Oxum, Cocila, estou em boa companhia, o céu abraça a terra, deságua o rio na Bahia. É bonito isso, né? Dorival Caymmi e Silas de Oliveira se encontrando, porque isso é muito a trajetória da Clara, né? E que está muito presente nessa canção de João Bosco e Aldir Blanc, que fala muito dos secretos de Oxumaré, né? Um grande orixá, e de certa maneira comparando Oxumaré com o Brasil. A Nação, para mim, é um grande LP, os maiores da história da música brasileira, né? E ela passeia por um repertório também vastíssimo. Enfim, viva a Clara Nunes, não morre aquele que não é esquecido, portanto fica vivo na memória, fica cultuado, né, como um grande ancestral, e Clara Nunes para sempre permanece como uma grande ancestral do canto maior do Brasil. É isso aí, viva a Clara!